Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta, seja muito bem-vindo aqui ao nosso grande evento, a Grande Virada. Tá tudo certinho aí com o áudio, Brunão? Tudo certinho. Eu aqui, o Bruno Maser, trazendo esse conteúdo pra você. Muito obrigado pra você que tá aqui no Dia dos Pais, Brunão. É verdade. Haja compromisso com o seu dinheiro, parabéns por isso, tá bem? Fala também aqui nos comentários de onde que você é. Porque hoje a gente vai falar sobre os ciclos de mercado, focando em como que a curva de juros te ajuda a saber em que ponto do ciclo a gente está. Na prática, sabe o que isso significa? Significa que a gente está em uma janela de oportunidade excelente, sabe? Daquelas que acontecem uma vez a cada vários anos. Só que essa janela vai fechar, meu amigo, e aí vai deixar muita gente de fora. E quem ficar de fora é justamente quem não tem o conhecimento que eu vou trazer para você nessa aula aqui de graça, sem compromisso nenhum, tá bom? E se você sair dessa aula sabendo direitinho como investir o seu dinheiro daqui para frente, eu e o Bruno, a gente vai ter atingido aqui o nosso objetivo, tá bom? Isso aí, isso aí. O que a gente vai ter aqui é um conteúdo profundo, mas eu prometo para você sem economês, tá? Muito bem explicadinho, direitinho para você. E é um conteúdo que vai ser muito bom, especialmente para quem não está satisfeito com os investimentos. Me conta aí, você tem resultados bacanas nos seus investimentos? Está satisfeito com eles? Escreve aí. Porque sabe aquela coisa de você investir e logo depois você vê os seus ativos, coisas que você comprou, ações, fundos imobiliários, se desvalorizarem? Fica aquela sensação, né, que você chegou tarde na festa e aí você fica frustrado. Esse sentimento é muito comum por parte dos investidores, por não conseguir acertar a hora, sabe, de se posicionar em um investimento. Aquele sentimento que você está fazendo alguma coisa errada, né? Porque a coisa não vai, parece, né? Exatamente. E não é azar não, Bruno. A gente vai falar, não é azar isso. É falta de estratégia. Como eu vou explicar para você aqui nessa live, você vai entender como que os investidores profissionais fazem para saber quando comprar ou vender um ativo. E fica até o final, porque eu vou dar de presente para você. Pega lá para nós, Bruno. Vamos lá. 5 unidades do nosso novo livro, o 14 dias para se tornar um investidor. Bruno vai pegar aqui, a gente vai matar a cobra e mostrar a cobra morta. Fica aí no final aqui, ó. Valeu. 3, mas são 5. São 5. O Bruno pegou 3 só, mas são 5. De presente para você no final da aula, para você que assistiu a aula toda, tá bom? Vou deixar até aqui do ladinho. Pode, Bruno? Ou atrapalha aqui? Aí tá saindo da cena. Então vou deixar aqui em cima. Então tá bom. Vai ficar aqui. Beleza? Mas antes, deixa eu dar um recado pra você. Tá cortando, Bruno? O Bruno tem toque depois. Vai aparecer uma mão na cena, assim. Vou tirar ele da cena daqui. Beleza. Não sabia que ia ter toque com o negócio, deixar o livro cortado. É primazia no conteúdo, né, Bruno? É isso aí, é isso aí. Antes, deixa eu dar só um recado pra você, que acabou de cair de paraquedas aqui na live, né? E ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é William Ribeiro, eu sou educador financeiro, empresário desde o ano 2000, 24 anos já. E eu escrevi 2 livros, né? Além do próprio 14 dias para se tornar investidor, Bruno tá procurando outro ali. Você não nasceu para ser pobre. Aí, isso aí, cara. Mata a cobra e mata a cobra morta. Esse aqui dá ruim no chroma key, mas ele dá ruim no chroma key. Tá ruim, né? É verdade. Tá saindo tudo aqui, né? Provavelmente. Beleza. A gente tá aqui no YouTube há 8 anos. E você, quanto tempo, Bruno? Eu tô aqui já faz para 6 anos. Olha só, cara. 6 anos, a gente tá 8 aqui. E a nossa missão é ajudar você a deixar de ser um poupador e se tornar um multiplicador de patrimônio para que a sua família nunca dependa das migalhas do Estado. E eu faço isso através dos meus treinamentos e também do conteúdo gratuito aqui que a gente publica todas as semanas aqui no Dinheiro com Você. Nessa live, a gente vai começar falando sobre o mercado ser cíclico e como que os títulos públicos dão uma pista pra gente, né? Sobre em que ponto do ciclo a gente tá. E depois a gente vai falar sobre a curva de juros. Já ouviu falar desse conceito? O que acontece quando ela inverte e o que os seus investimentos têm a ver com isso. Bora nessa? Meu amigo, o conteúdo de hoje vale ouro. Até me empolguei aqui. Você vai conseguir agora um conhecimento profundo que tem tudo para se tornar o verdadeiro ponto de virada na multiplicação do seu patrimônio. Bora nessa? Então fica comigo porque vai valer muito a pena, te garanto.
Agora vem cá, ó, olha só essa tabela que o Brunão está colocando aqui para você. Talvez você até já conheça ela, né? Quem já investiu sabe de cor. Esses aqui são os títulos que estão disponíveis lá na plataforma do Tesouro Direto. Para acessar, é só você ir no site do Tesouro, claro, né? Vamos focar aqui no Tesouro IPCA. Repara que os tesouros IPCA que estão aqui na tela estão pagando 7% acima da inflação, certo? O 2040 e o 2050, né? Porque o 2029 já está na casa dos 8%. Ou seja, uma rentabilidade que tem um componente pós-fixado, que a gente não sabe no dia de hoje, que é o IPCA, e mais um componente que a gente sabe, que é o pré-fixado, que é essa taxa de 7, alguma coisa por cento aí. Você já parou para pensar de onde que vem essa taxa pré-fixada? Ela é arbitrada, é escolhida por acaso? Claro que não, né? Na verdade, ela nem é escolhida. E ela tem tudo a ver com o momento do ciclo do mercado em que a gente está. Funciona assim, ó. Quando o Brasil está enfrentando uma inflação alta, incerteza fiscal, não sabe como vão ficar as contas públicas, crise política, essas coisas quase não acontecem aqui no Brasil, né? Quase nada, né? Quase sempre. Né? O mercado exige o quê? Juros mais altos para emprestar dinheiro para o governo, que são os títulos públicos no final do dia, no longo prazo. Por quê? Porque juros é o custo do devedor. Quanto mais ruim está a imagem dele na praça, mais juros ele tem que pagar. Vale para a sua vida pessoal, para a minha, como também para os governos. Se tiver sujo, vai pagar mais juros. E sabe um lugar onde dá para ver bem claramente aí esse apetite por juros mais altos? É justamente aqui nessa tabela de títulos públicos. No momento, esses títulos IPCA estão pagando mais de 7% acima da inflação, o que é muito, muito, muito alto. Sabe quando essas taxas estiveram tão altas assim? Olha só essa notícia aqui, ó, de 2015. Tesouro paga 7,5% mais inflação, que é o maior rendimento em 8 anos na época. Essa notícia aqui explicou que aquela forte alta dos juros refletia o aumento do custo que o país teria para se financiar no mercado internacional depois que o Brasil perdeu o grau de investimento. Você lembra bem da crise que o Brasil se enfiou no governo Dilma, né? Conta aí para mim, se você lembra direitinho dessa época, como é que estava a economia. Foi justamente quando eu saí da minha empresa, a RW Tech, lá no finalzinho de 2015. Mas já em 2016, quando a Polícia Federal levou o Lula para prestar esclarecimentos, as chances de impeachment da Dilma aumentaram muito, né? E o mercado começou a ficar mais otimista. E aí o que aconteceu? A bolsa subiu e o dólar caiu. E sabe quem caiu também? Sim, claro, eles, os juros que a gente está falando. De acordo com essa notícia aqui, naquele momento, a perspectiva de alguns analistas era que a bolsa subiria de 47 para 60 mil pontos se houvesse impeachment. E no caso dos juros, a perspectiva era que os de longo prazo caíssem fortemente. Repara bem aqui na lógica, ó, quando os juros sobem, a bolsa cai. E quando eles caem, a bolsa sobe. Guarda bem isso na sua mente, tá? Porque esse conceito é muito importante e a gente já vai voltar nele. Mas será que aquelas projeções se concretizaram? Olha só, o impeachment aconteceu no dia 31 de agosto de 2016. No dia 1º de setembro, a bolsa já tinha passado dos 58 mil pontos e continuou subindo depois. Quem entendeu aquele ciclo, se posicionou bem, multiplicou o patrimônio. E quem esperou para ver o que ia acontecer, ficou reclamando, ficou só enxergando o lado ruim aqui da história do Brasil, que sempre vai ter, entrou atrasado ou nem conseguiu investir. É claro, né? Você quer saber, né, como que essa multiplicação de patrimônio aconteceu. Eu vou chegar lá. Olha só que coisa, ó. Agora em 2025, os juros dos títulos públicos conseguiram ficar ainda mais altos do que lá em 2015, como explicou essa notícia aqui do Investidor 10. E lembra sempre da lógica, esses juros podem subir ou descer, dependendo do nível de pessimismo ou de otimismo do mercado com relação à nossa economia. Mas o que realmente interessa aqui pra gente nessa live é que o mercado trabalha não só com os juros que estão sendo praticados hoje,
Não, a gente não está falando da Selic, a gente está falando dos juros futuros que os investidores experientes usam para se orientar antes de fazer um investimento de longo prazo. E você pode visualizar esses juros por meio de um gráfico. Aqui você está vendo o DIF35, que são os juros futuros para o ano de 2035. Quando o mercado está otimista, a curva de juros cai. Por outro lado, se o cenário político e econômico está deixando o mercado pessimista, a curva de juros tende a subir. E num cenário desses de juros subindo, por mais tenso que isso possa ser, é aí que costumam surgir as melhores oportunidades de investimento. É um contrassenso, né? Um aparente paradoxo. E não é difícil entender o porquê. Acontece que os juros altos pressionam os preços dos ativos para baixo. Afinal, geral começa a migrar para a renda fixa, né? E aí as ações, os fundos imobiliários ficam desvalorizados, também conhecido como mais baratos. Mas à medida que a confiança volta, que as expectativas melhoram e que os juros começam a cair, esses mesmos ativos voltam ao quê? A se valorizar. É o ciclo se invertendo. E é aí que o patrimônio começa a multiplicar para quem está investindo de forma estratégica. Para quem não fica olhando só a Selic atual, mas considera principalmente os juros futuros. Foi exatamente isso que aconteceu lá em 2016. Os juros futuros estavam bem alto, mas despencaram por causa do otimismo do mercado de que as coisas iriam melhorar. Inclusive, boa parte dessa queda aconteceu antes mesmo do impeachment da Dilma. Isso fica bem claro aqui nesse gráfico, dá uma olhada aí para você ver. Tá vendo aqui, né? Os juros futuros caindo desde o comecinho de 2016. E eles caíram copiosamente, eu diria, tá vendo? Então, né, aqui no começo de 2016, a Dilma ainda era a presidente e a Selic ainda estava alta. Só que os juros futuros estavam caindo rapidamente, apontando uma reversão no cenário. Depois que ela saiu, a Selic começou a cair e a bolsa subiu mais um pouquinho no ano seguinte. Só que a parte principal do movimento aconteceu nos meses que antecederam o impeachment. E esse aqui é um ponto muito importante para nós. Aqui você vê que quando os sinais estão apontando para uma mudança de situação, os investidores de sucesso, adivinha, já se posicionam. E quem fica esperando a situação se confirmar ou o Brasil melhorar, né, Bruno? Vamos esperar o Brasil melhorar. Até hoje. Acaba perdendo o bonde. E depois de alguns anos, o trem desandou por causa da pandemia. Voltando aqui no gráfico dos juros futuros, você vê que a taxa foi subindo lá em 2020, 2021 e até 2022, à medida que o pessimismo aumentava. Você lembra bem que 2020 e 2021 todo mundo só podia ver o futuro com pessimismo, concorda? E repara numa coisa, hoje, nesse exato momento, os juros futuros estão ainda mais altos do que no tempo da pandemia. Só que tem uma coisa acontecendo aqui, que pouca gente reparou. Saca só aqui o final do gráfico. Os juros futuros começaram a cair, ou seja, o mercado já está olhando lá para frente, em 2035, já está vendo tempos melhores. Com esse gráfico, a gente inclusive consegue ver a evolução desse otimismo ao longo do tempo. Muito massa, né? Conta aqui para mim nos comentários se esse lance aí de juros futuros é novo para você e o que você acha da ideia de investir considerando o futuro, né? O que os juros futuros estão mostrando para nós. Eu sei, deve ter muita gente aqui nos comentários falando que o Brasil tá difícil, que nada melhora por aqui, que não vê melhoras no Brasil, e é muito difícil mesmo você ser otimista no meio de uma onda generalizada de pessimismo. A situação do Brasil realmente não está fácil. Além das contas públicas estarem no vermelho, agora tem crise política do nosso país com Trump e muitas outras coisas, né? E claro que tudo isso impacta demais os seus investimentos no curto prazo. Mas veja você, ó, a curva precifica não o Brasil de hoje, não esse ruído aí, não tem nada de Lula aqui no meio da história, não tem nada de briga dentro do Congresso. A curva precifica o Brasil de 2035. E nessa hora é muito importante você tirar o ruído de curto prazo de cena,
tirar o seu emocional, sabe? Emoção não deve vir junto com o seu dinheiro, porque senão você fica preso nessa maré de pessimismo desses dias aí e você nunca vai investir. Bom, você entendeu como o ciclo funciona, né? Mas a questão de milhões é essa aqui, ó. Em que ponto do ciclo a gente está no dia de hoje? E como tirar proveito aí desse movimento também, né? A resposta é, a gente está em um ponto de virada. Tanto é que o mercado já começou a dar sinais. Os juros futuros começaram a patamares absurdamente altos e raros. Nos últimos meses, a Selic vem se mantendo bem alta, né? Inclusive, a perspectiva é que termine 2015 a 15%, mas os juros futuros já começaram a ceder. E com isso, as taxas dos títulos públicos estão começando a cair. Esses juros aí do Tesouro IPCA que a gente vê aqui nessa tabela chegaram a estar mais altos. Só que agora a perspectiva é que eles baixem. Isso significa que a gente tem aqui uma linda oportunidade de lucrar até no Tesouro Direto com a marcação a mercado. Afinal, se você comprar um título hoje com uma taxa bem alta e então elas começarem a cair, quando elas estiverem baixas, você vai ter nas mãos um título mais valioso que os demais, né? Que os da prateleira. Claro, IPCA e pré-fixado é para você comprar, isso é muito importante, somente se você puder levar ao vencimento, isso sempre, regra é de ouro, tá? Isso que eu ia falar, né? Se tirar antes dá ruim, né? Não, mas pode dar muito bom se você comprar agora e as taxas caírem, entendeu? Mas entenda isso como um efeito colateral válido. A dica de ouro é compre para levar ao vencimento, que aí não tem erro nunca. Uhum. E claro, tem que ter o seu colchão financeiro também, né? Sua reserva para os dias difíceis, sempre no Tesouro Selic ou num CDB bom de um bancão. No caso das ações e dos fundos imobiliários, basta uma pequena mudança de expectativa e esses ativos já começam a reagir. É o mercado se antecipando. Tanto é que se a gente pegar o gráfico de um ano do Ibov, dá para ver ele subindo a partir do começo desse ano. Você está vendo aqui? E você lembra bem que foi justamente no começo do ano que os juros futuros começaram a dar sinais de baixar? Ou seja, enquanto a maioria das pessoas ainda está focada no fato de que os juros estão altos, o Brasil politicamente está ruim pra caramba, o mercado não olha as coisas com o fígado, sabe? Não olha as coisas com o coração, olha com o cérebro. O mercado já começou a precificar o ciclo de queda. E é isso que separa quem lidera o movimento de quem só fica reagindo tarde demais. Agora vem cá, ó, presta atenção. Se o ciclo já começou a virar e os sinais, os preços indicam que sim, de repente você pode ter que rever a sua forma de investir. Começando pela renda fixa. Enquanto os juros estão em alta, faz sim sentido deixar dinheiro rendendo com base no CDI, gerando 13, 14, 15% ao ano. Só que esse rendimento só se mantém enquanto os juros continuam altos, concorda? Quando eles começam a cair, o rendimento vai encolhendo. Então, se você deixar todo o seu dinheiro na renda fixa, pós-fixada, CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, sabe o que vai acontecer? Você vai estar exposto só ao cenário atual, ignorando o que está por vir. Sem contar uma coisa, ó, inflação do governo é uma coisa, em torno de 5%, a sua é totalmente diferente, a sua cesta é totalmente diferente. É mais provável que ela esteja em 10% ao ano do que em 5%. E aí, se você tira imposto de renda da história toda, a renda fixa não é tão sedutora assim como pode ser. Ela sempre tem um teto ali, né? Você nunca vai ver ninguém ficar rico com o CDI. E também, quando você fica só com essa mentalidade de curto prazo, você perde a oportunidade de comprar ações e fundos imobiliários para o seu futuro por um preço bem legal. Claro, né? Se o seu perfil de risco comportar. Quando você acorda para a vida, a Selic já pode estar baixa e aí os papéis de renda variável podem estar muito mais caros. E aí você vai ter perdido o bonde. Você vai ter deixado de comprar ativos descontados e vai pagar caro por eles. E lembra do detalhe, ó. Os investidores profissionais já estão se posicionando. Então, se você esperar um novo cenário se concretizar, a gente fala isso, acontece muito no Bitcoin, né, Bruno? Aham. Eu vou esperar ficar barato para comprar. Vai ficar esperando. Aí vai estar caro quando você resolver comprar, seja bolsa, Bitcoin, qualquer outro ativo. Sempre mais caro. É isso. E no caso dos títulos atrelados à inflação, tipo o Tesouro IPCA, é aquilo que eu falei. Você pode ganhar dinheiro com a marcação a mercado.
Então presta atenção no que eu vou te falar, ó. Quem continuar posicionado como se os juros fossem ficar eternamente altos, vai ver o retorno cair. E vai perder oportunidades que estão aí na nossa cara, que o mercado está vendo, os profissionais estão vendo, mas as pessoas físicas não estão. Quem entender esse ciclo e agir com inteligência pode surfar essa onda desde o começo. E o segredo é não ter pressa, tá? É ser constante, é fazer aportes com recorrência, com consistência, acompanhar os movimentos da curva de juros e fazer um rebalanceamento da carteira aí conforme o cenário fosse confirmando. Você não precisa acertar o dia certo, você precisa estar posicionado no movimento certo. Escolhe ações e fundos imobiliários de qualidade e vai comprando um pouquinho por mês. Será que pode acontecer desse ciclo demorar mais do que o esperado para fechar? Claro que pode, né? Se acontecer alguma coisa aqui no Brasil diferentona, capaz de desencadear uma crise não prevista, talvez esse ciclo aí leve mais tempo para fechar. Mas uma coisa é certa, a Selic não vai ficar alta para sempre. Para ser sincero com você, país nenhum aguenta juros nesse patamar que a gente está. Hoje a gente é vice-líder mundial em juros reais, ou seja, né, descontada a projeção da inflação. Será mesmo que a gente vai continuar sendo o segundo pior país do mundo para ser punido com juros nesse patamar? O fato é, o consenso de mercado é que a Selic vai cair e a oportunidade de comprar ativos realmente baratos vai passar. Agora, de repente, a sua dificuldade nem é entender esse lance aí de curva de juros, não. Talvez você ainda tenha aquela mentalidade de que investir é coisa de rico. Se isso está te impedindo de investir, você sabe que você pode esquecer, né? Inventa outra desculpa aí. Hoje não é preciso você ter milhares de reais aí para você começar a investir. Foi-se o tempo em que investir era algo exclusivo dos ricos. E nem é tão complicado como era antes, né? Hoje é muito fácil. Exatamente. E você também não tem que ser o especialista aí, o mago de Wall Street, não. Parece óbvio, né? Mas ninguém nasce sabendo de tudo, tá? Você precisa estudar, tentar e começar. Você precisa aprender com os erros e aí também você tem a oportunidade até de aprender com o erro dos outros. Em vez de focar em enriquecer rápido, foca em ter segurança financeira. Você também pode ter ouvido alguém dizer que investir na bolsa é apostar. Só que investir, como a gente está vendo aqui, não tem nada a ver com a sorte. Você precisa saber o que você está fazendo. Tem um racional por trás da escolha de um ativo. Tem gente que acha também que não vale a pena investir porque rende pouco, né? O que essas pessoas não consideram é a curva de juros compostos, que é essa aqui, ó. Realmente no comecinho ali, até falo isso no meu livro também, né? No começo os rendimentos são muito baixos. Só que à medida que o tempo passa, os rendimentos aumentam muito, mas só para quem continuou posicionado, só para quem continuou investido. Por isso mesmo que a gente fez um vídeo dizendo como é que é difícil chegar nos 100 mil reais, né? E como as coisas andam melhor depois disso. É como tivesse um carro, né? O motor de arranque tem que ser mais parrudo, né? Porque tirar do movimento é difícil. Depois que pega a inércia da coisa, vai embora. Sair da inércia é muito mais trabalhoso. E se você focar em enriquecimento rápido, aí você vai desanimar mesmo. No curto prazo, o que tem potencial de gerar muito dinheiro para você, a gente sempre fala isso, é o trabalho. Principalmente se você tiver uma ideia de negócio e ela der certo. E investimento é para outra coisa. Investimento é para multiplicar aquele dinheiro que você não gastou. Bom, enquanto o ciclo dos juros continua a evoluir, a janela de oportunidade para aprender a investir bem está aberta. A gente está no momento ideal para você começar a investir, porque como a gente viu, a gente já tem sinais que o mercado espera coisas melhores para o médio prazo. E entrar agora está posicionado a preços que podem nunca mais se repetirem. E nesse momento você tem duas opções aqui. Se esse conhecimento desse vídeo está sendo útil, esse conhecimento gratuito foi útil para você, toda a equipe aqui do Dinheiro com Você, como 100% satisfeito. São 8 anos fazendo isso aqui, meu amigo. Esse é o nosso maior propósito. E o meu pagamento, né? O meu salário é ter a sua confiança, né? É ser digno da sua confiança em todos esses anos.
Mas se você quiser aprofundar ainda mais nesse assunto, se você curtiu pra caramba esse assunto, e se você quer uma ajuda, um acompanhamento para você começar a investir do jeito certo, eu consigo responder as suas dúvidas mais de perto com um treinamento para te ajudar a ir além do que a gente viu aqui. Estou falando de 2 semanas para investir. A ideia é simples, é um desafio aí para você. Ó. Nos próximos 14 dias, você vai dedicar 20 minutos por dia para aprender a investir. Ou seja, é menos do que o seu episódio favorito ali, ou de que alguns episódios, menos que um episódio, né, Bruno? É verdade. Da sua série favorita. Dependendo da série é menos. No caso aqui é para acabar com a desculpa, você tá vendo, né, de não ter tempo. É verdade. E eu vou te direcionar aí com um passo a passo e você vai aprender tudo o que você precisa para começar a mudar a sua vida financeira. São 14 aulas ao longo de 14 dias, uma por dia. E no final, você vai chegar lá sabendo, ó, os maiores erros dos investidores, o segredo dos investidores de sucesso, todos os títulos do Tesouro Direto e investimentos de renda fixa também, como funciona e também como ganhar dinheiro do jeito certo na Bolsa de Valores, fundos imobiliários e também o investimento direto em imóveis, ouro, dólar, Bitcoin, investimentos no exterior e como é que você faz também no final para montar uma carteira sólida e robusta de investimentos. E para você que se matricular hoje no treinamento, você vai ganhar 2 bônus, ó. O curso Como Ganhar Dinheiro e Economizar e a minha planilha de projeção de investimentos. E só para os 10 primeiros alunos, devolve o livro aí, Bruno. 10 primeiros alunos eu vou te dar um presentão, ó. Cópia física do livro autografada, do meu novo livro, né? 14 dias para se tornar um investidor. Além desses 5 aqui que estão com a gente aqui, que eu falei no começo, aguenta aí, tá bom? O valor oficial, eu sei que você quer saber do valor nesse momento, o valor oficial dele é R$ 397 reais. Mas assim como a gente tem um momento ideal para investir, quem chegar na frente aqui também vai beber água limpa. Até amanhã, só até amanhã, às 23h59 para ser preciso. Ó, não é meia-noite é outro dia, né? Então até às 23h59. O investimento para você se matricular no 2 semanas para investir é, sabe de quanto, Bruno? Quanto? R$1 por dia, praticamente. Que isso? R$1 por dia. 12 parcelas de R$ 30,72 ou R$ 297 à vista. Aí não tem desculpa mesmo. Só agora no lançamento, tá bom? Inclusive, pode arrumar outra desculpa aí, porque preço não vai ser mesmo, também não. E nem falta de tempo. Então, tá ficando difícil a situação aí para você, né? O comprometimento com o seu futuro, com certeza, vale muito mais do que isso. Então, talvez quem não esteja disposto a gastar R$1 por dia para melhorar os investimentos, talvez... Aliás, com certeza esse curso não é para você, esse treinamento não é para você. E olha que força para sair da inércia, né? Exatamente isso, exatamente isso. Você lembra que a gente falou sobre se posicionar no momento certo, né? O momento em que você se posiciona em um ativo é muito importante e o mesmo vale aqui para o nosso treinamento 2 semanas para investir. Esse é o melhor momento para investir. Então, se você já sabe que você precisa investir, mas você não sabe como dar o primeiro passo, e você já consome conteúdos nossos aqui e de outros influenciadores também de educação financeira, mas você está meio perdido aí na hora de investir, você não está satisfeito com o resultado dos seus investimentos, esse treinamento é para você. E sendo 100% sincero com você, tá? Eu nunca fiz e nunca vou te prometer dinheiro fácil. Eu não vou te prometer ficar rico da noite pro dia, porque isso é impossível. O que eu te ofereço aqui é clareza e direção. Você vai entender direitinho como que os investimentos de renda fixa e renda variável funcionam e como cada um deles se encaixa dentro dos objetivos financeiros da sua vida. E ao final desses 14 dias, você vai ser capaz de fazer os seus primeiros aportes com muito mais conhecimento e confiança. E o mais importante, você vai ter as bases para você buscar a segurança e também a autonomia financeira que eu sei, você tanto sonha. E nunca mais ter o medo de depender exclusivamente do quebrado INSS para o seu futuro, né? Ou de favor de parente quando você se aposentar, ou de ter engolido goela abaixo, sabe aquele conhecimento, Bruno? Aquele conhecimento top, aquela dica top de investimento do gerente do banco ou do seu assessor. Boa zona. Só que não, os COIs da vida aí, os títulos de capitalização.
Aliás, são investimentos top para eles, né? Que ganharam comissões aí te vendendo essas porcarias, porque pro seu dinheiro, tenho certeza que foi horrível. Você só aceitou porque você não entendia nada do assunto. Então, corre, clica no link que está no primeiro comentário aqui, na descrição também, para você se inscrever no treinamento com desconto e ainda ganhar, se você for um dos 10 primeiros, o meu livro autografado. Mas também tem, Brunão, os 5 livros que a gente prometeu aqui. Eu fiquei pensando aqui de alguma forma da gente fazer esse sorteio aqui no YouTube, mas eu não consigo entrar em contato com você como ganhador aí. Não tem como. Então eu pensei assim, ó, celular na mão aí, agora tem que ser rápido, ó, vamos até dar um tempo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, Bruno. Vou dar um tempo para você pegar o celular aí. Vamos lá, ó, celular na mão. Se você tá na frente da televisão, né, de repente você já tá assistindo no celular. Faz o seguinte, ó, vai lá no Instagram, @dinheirocomvocê e manda uma palavra-chave no nosso direct lá. Que palavra vai ser essa, Bruno? Eu quero? Eu quero é ótimo. Manda eu quero lá nos nossos comentários, que os 5 primeiros vão ganhar o nosso livro na faixa de presente aqui para recompensar o seu compromisso aqui no Dia dos Pais aqui com a gente, né? É verdade. E também o seu compromisso, para selar o seu compromisso com o seu futuro, com os seus investimentos. E se você ficou até aqui, ó, há quanto tempo? Nossa, muito tempo de gravação. Bastante. Tive até que tomar uma água no final aqui. Muito obrigado de coração por você ter ficado até aqui com nós, né, com a gente aqui nos nossos vídeos. Obrigado por todos esses anos de confiança também e bons investimentos para você. Valeu, tudo de bom. Tchau.